Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. É um prazer tê-los aqui para mais esse conteúdo. Sem mais delongas, a nossa escola, ela tem a grande missão de popularizar as ferramentas administrativas, tornando a vida dos autônomos, dos profissionais liberais, dos pequenos, dos médios empresários mais fácil, mais simples. Como? Fazendo com que essas ferramentas trabalhem para eles, trabalhem para vocês e que vocês possam de fato desfrutar da atividade central de vocês, que é aquilo que de fato vocês gostam de fazer, tá certo? Então esse canal ele tem essa premissa, ele tem essa missão de simplificar algo que é de fato um contexto mais técnico, um contexto um pouco mais abstrato, trazer para a realidade dos negócios de uma forma mais palpável, de uma forma que as pessoas entendam, uma forma que as pessoas consigam aplicar no dia a dia dos negócios. Então essa é a nossa grande missão, tá certo? Desse canal. É trazer várias ferramentas administrativas para auxiliar os empresários, autônomos, profissionais liberais, médios e micros e aquelas pessoas que, porventura, querem ter conhecimento das ferramentas administrativas. Durante um processo, eu queria dar uma breve explicada aqui, para que nós possamos dar continuidade. Fica até o final desse vídeo, que tem muitos insights. Esse cara aqui, ó, o Drucker, esse cara aqui, ele vai falar que hoje nós não podemos mais ficar correndo atrás de resolver problemas. Hoje nós precisamos nos lançar em oportunidades, tá certo? Analisar quais são as nossas forças e fraquezas, quais são as ameaças e as oportunidades que nós temos à frente do nosso negócio e aí nós focarmos nas nossas oportunidades e nas nossas forças, neutralizando as nossas ameaças e as nossas fraquezas, tá certo? Uma forma de neutralizar é você investindo energia e tempo naquilo que você é bom, tá certo? Então nós trazemos aqui várias ferramentas. Essas ferramentas é, elas nos geram indicadores. É muito importante que você acompanhe o seu negócio. É muito importante que você meça a estratégia que você está utilizando. E nós estamos falando de vendas durante um longo período. Então nós estudamos um pouco de Cialdini. Cialdini vai falar da questão da reciprocidade, da questão é, da questão essa questão de você levar o cliente através de várias técnicas de persuasão, tá? Não para você enganar, mas para você facilitar muitas vezes a escolha desse cliente. Tá? Isso vai ajudar o cliente a escolher melhor, tá certo? Então essas técnicas de persuasão, existem uma série de técnicas, por exemplo, escassez, reciprocidade e autoridade e outras que nós já falamos em vídeos anteriores, que se você quiser ter acesso, é só você dar uma navegada no nosso canal, tá certo? E nós vamos trabalhar para sempre estar valorizando aí esse contexto dessas ferramentas e desses indicadores. Sem mais delongas, nós estávamos trabalhando tempos atrás nós trabalhamos as ferramentas de reciprocidade. Então nós falamos um monte de ferramentas, um monte de estratégia de reciprocidade. E agora nós iremos trabalhar sobre escassez, não nesse vídeo, nos próximos, porque hoje eu quero trazer para vocês alguns indicadores muito interessantes para vendas, para que você possa analisar e acompanhar esses indicadores de maneira muito interessante. Então nós vamos trabalhar aqui, ó, uma aula de diagnóstico hoje sobre os indicadores de vendas, tá certo? Então nós temos 15 indicadores aqui essenciais para transformar a sua equipe. Eu vou deixar esse material depois na descrição desse vídeo. Eu vou deixar, tá, esse link desse simulador na descrição desse vídeo para que você possa de fato depois fazer aí uma provinha para ver se você absorveu alguma coisa desse conteúdo, tá certo? E para que você tenha acesso também. Esse conteúdo ele foi retirado de um artigo muito legal, tá? Que eu estudei para dar uma analisada nesse contexto. Então nós vamos dar uma mergulhada nesses 15 indicadores bem legais aí, tá bom? Então você vai ter acesso a esse material e você faz, tá? Você vem aqui no diagnóstico e faz essa provinha, tá certo? Uma simulação. Então nós vamos para o nosso conteúdo.
Então nós vamos lá começar com a qualificação, o primeiro indicador essencial. É, MQL e SQL. O que significa? Vamos lá. Market Qualified Lead é o lead que demonstrou o interesse inicial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse sentido aqui, nós estamos falando de vendas online também, tá certo? Então, por quê? Hoje, pessoal, se você não está ainda inserido nas vendas online, é muito importante que você esteja inserido. E aí eu já vou te dar uma dica aqui. É, uma das maiores geradores de venda é a comunicação. É a forma com que você se comunica. Então, o que eu recomendo para você? Que você monte um canal, ou seja, no Instagram, no YouTube, e você poste vídeos. Por quê? Essa postagem de vídeos, ela vai fazer com que você vá melhorando a sua fluidez, vai melhorando a sua comunicação. Então, quem se comunica vende. Quem se comunica bem, vende mais. Quem se comunica de maneira excelente, vende muito mais. Tá certo? Então, o fruto da venda, o fruto da comunicação é a venda, tá certo? Então a gente vai buscar, você precisa se comunicar muito bem. E aí, todos esses conceitos, eles vão nascer também da venda online, tá certo? Então, o que acontece? A venda online ela tem uma sistemática, e essa aqui é uma delas. Então, nós vamos ter o Market Qualified Lead, que é o lead que demonstrou interesse inicial. E o Sales Qualified Lead. Então, é o lead qualificado pronto para abordagem comercial. Tá? Um exemplo prático. Um visitante baixa um e-book, depois agenda uma demo. Tá certo? Então, assim, é como se uma pessoa entrasse na sua loja, né, e ela desse uma olhada ali. Esse é o MSQL. Tá? É o MQL. Então, é aquela pessoa que ela entrou na sua loja ali, deu uma olhadinha e tal. E ela falou assim: depois eu volto. E você pega o contato dela e você vai dialogar com ela, tá certo? Então, pegando para o mundo físico, você tem uma loja, comece a colocar algo na sua loja que chame as pessoas para fazer uma visita na sua loja. Não perca essa oportunidade, tá bom? Então, crie uma estratégia para que as pessoas vão à sua loja, uma curiosidade, qualquer coisa, para que a pessoa entre na sua loja e você você capture o contato dessa pessoa. Isso é muito fantástico, tá bom, pessoal? Isso é muito interessante. Aquela pessoa tem uma loja de roupa, tem muita gente que entra só para ver, olhar tudo. Esse cliente, ele é um potencial cliente, ele não é ainda, ele não comprou, ele não efetivou a venda, ele gostou tudo. Então, essa abordagem, ela precisa ser uma abordagem de captura. Tá? Então, você vai pegar os dados, você vai conhecer esse cliente, você vai entender a dor dele, o que ele precisa, por que ele está ali, entende? Às vezes ele não foi bem tratado na outra, às vezes ele teve uma percepção diferente. Então, você precisa entender qual que é essa visita. Então, tudo isso faz parte do contexto da venda. Começa aí, tá certo? Então, esses dois primeiros, é o MQL e o SQL. Então, o primeiro é o lead que demonstrou interesse e o segundo já é um qualificado para abordagem comercial. Aqui nós não estamos falando ainda de vendas, tá? Abordagem comercial. Olha lá, por que é importante? Evita desperdício de tempo com leads frios e melhora a taxa de conversão. Por quê? Porque, pessoal, muitas vezes, é, às vezes você perde muito tempo com o cara que muitas vezes ele não tem interesse em você. Então, o fato de você, na internet, você tem como você fazer isso. O cara vai baixar um conteúdo seu e ele vai ler aquele conteúdo e vai pedir para falar com você. Então, você vai conversar com pessoas que elas, de fato, elas têm um certo interesse ali no contexto, tá bom? Lá, ó. Por que é importante? Porque define critérios. Porque é importante, evita desperdício de tempo com pessoas que não vão gerar resultado, tá? Então, defina critérios claros para cada qualificação, use lead scoring para automatizar e alinhe marketing de vendas. Então, aqui nós temos esse contexto, tá certo? E aí nós temos agora dois indicadores essenciais, que é o custo de aquisição de cliente. O que é? O valor total investido para conquistar um novo cliente, incluindo o marketing e vendas. Então, qual que é a fórmula que a gente gasta? Ó, os gastos em marketing mais o gasto de venda dividido pelo novo cliente, tá certo? Então, você vai pagar, você gastou 40 mil reais em marketing e conquistou 20 clientes, tá certo? É igual 2 mil reais, tá certo? Por que é importante? Mostra a eficiência da operação e a sustentabilidade do crescimento. É muito importante, você que tem uma loja física, nós traduzirmos isso para a loja física. Às vezes você fala assim,
trazer um cliente na minha loja não custa nada. Custa. É muito importante que você comece a medir isso. Então, Rodrigo, mas como é que eu vou medir esse contexto? Por exemplo, às vezes você tem o custo por hora, você precisa ter. Pessoal, hoje em dia, bom, não vou. Hoje em dia você precisa conhecer os seus números. Você precisa conhecer os seus números. Os dados. Os dados são fundamentais para o seu negócio. Você precisa olhar os dados. Você precisa ter indicadores. Tá? É isso que nós vamos analisar aqui. É muito simples, mas é necessário que você entenda, que você enxergue os números que você está executando. Você precisa ter números, tá certo? Por quê? Porque os números eles vão te dar a capacidade de você investir naquilo que está de fato te dando retorno. Pega essa dica, tá certo? Acompanhe o seu negócio, faça tudo organizado. Então aqui você tem o custo, tá? O retorno sobre investimento. Aqui, pessoal, mede o retorno financeiro obtido em relação aos investimentos realizados. Por exemplo, receita menos investimento dividido pelo investimento vezes 100. Então você investiu 50 mil e gerou 200 mil. Você teve um ROI de 300%. Por que é importante? Valida a eficácia dos investimentos de vendas e marketing. Então você precisa medir. Às vezes você tem uma campanha que você vai fazer na internet e você vai gastar com tráfego pago, por exemplo. Às vezes o seu tráfego pago, ele não vai te dar não vai te gerar um retorno. Ele não vai te gerar uma rentabilidade muito interessante, tá certo? Então você precisa medir isso. Por exemplo, eu faço tráfego pago. O meu tráfego pago, hoje, ele não é eficaz por causa da comunicação. É muito importante que quando você vai escolher algo para você investir, é necessário antes você testar aquilo sem ter um desembolso muito importante financeiro, para que depois você tenha, aí gerou um resultado. Por exemplo, você fez um MVP, é o mínimo, você fez algo pequeno, que você não gastou muita coisa. Você fez para testar realmente isso aqui ia ter um interesse. Quando aquela ação que você teve, ela gerou um resultado interessante, maior que outra, é por isso que é interessante você fazer várias campanhas junto. Nunca fazer uma só, tá? Você fazer vários cenários. Você montar ali 5, 6 cenários e começar a trabalhar nesses 5, 6 cenários. Porque um cenário vai despontar. Esse que despontar, você investe. E aí você mede para entender quanto que esse de fato vai trazer de retorno para você. Tá bom? Então é muito interessante você medir tudo. Rodrigo, no físico, cara, como é que eu faço? Por exemplo, eu vou fazer uma parceria com uma amostragem que eu vou fazer na minha loja. Então, na minha loja, no final de semana, vai ter uma amostragem. Eu vou gastar com aquilo. Mas eu vou gastar pouco, porque às vezes eu vou fazer você pode pegar e fazer uma abordagem com alguém. Uma parceria. E essa parceria vai ser interessante para as duas pontas, mas você vai ter que gastar um mínimo. Se você percebeu que aquilo ali de fato gerou um movimento, gerou um interesse, gerou um público, você pode, numa próxima vez, entendeu? Colocar mais energia, colocar mais investimento, colocar mais grana, certo? Então é por aí que você vai é, ter o retorno sobre o investimento. E aí você calcula. Como é que eu calculo, Rodrigo? Ah lá, você vai pegar o que você investiu, tá? Mais o que gerou, aqui ó, receita menos o investimento dividido pelo investimento. Então você vai pegar aquilo que gerou, então por exemplo, gerou 50 mil, tá? Gerou 50 mil você investiu, perdão, você investiu 50 mil e esses 50 mil gerou 200. Então você precisa medir, tá, Rodrigo? Como é que eu meço isso? Você vai ver as suas notas de que você vai pegar aquela campanha e vai lidar como projeto. Você vai pegar aquele evento que você realizou e vai enxergar aquilo como um projeto. Então, tudo que você pegou naquela campanha, você vai analisar como projeto. Então, tudo que você gastou ali, você vai colocar as notas dentro daquele projeto. Então, o projeto ele tem começo, meio e fim. Então, você vai entender aquilo. Então, sua campanha ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Então, toda a nota que você gastar, você vai colocar dentro do fluxo de caixa daquela campanha. Aquela campanha vai ter um centro de custo próprio, aquela campanha vai ter todos indicadores próprios. E aí, você vai medir, por exemplo, vou fazer uma campanha durante 30 dias. E você vai medindo o resultado daquele investimento que você foi fazendo. Tá? Então, aí você vai medindo. Por exemplo, 30 dias, então eu vou medir a cada 4 dias eu vou medir. Então, primeiro dia, daqui 4 dias, sei lá, quantos cliques deram, quantas conversões fizeram nos primeiros 4 dias, sei lá, deram
X. Ou no físico, quantas pessoas diferentes entraram na minha loja através dessa campanha que eu fiz. Então eu preciso medir. Olha, essa pessoa não é cliente, essa pessoa não é cliente, essa pessoa não é cliente. Então, no longo de 4 dias, eu vou analisar. Cara, veio 10 clientes, diferente nos primeiros 4 dias. Então, você vai entendendo qual que é a performance da sua atividade, tá certo? Vamos para o nosso próximo, então. Isso ajuda, pessoal. O retorno sobre investimento é muito importante que você tenha em tudo. Porque vai medir de fato, porque aí você teve você está fazendo investimento que está te dando um retorno grande cara, isso aí vai subir, isso aí vai te dar um contexto bem legal, tá certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Indicador essencial, relacionamento. Presta atenção, pessoal. Esse primeiro indicador, ele vai falar de qualificação. O nosso segundo indicador de vendas vai falar de financeiro, tá? E o nosso terceiro vai falar de relacionamento. O que é o LTV, galera? O famoso LTV. O valor total de receita que um cliente gera durante todo o relacionamento com a empresa. Isso, cara, é muito importante você entender. Você só vai conseguir isso se você tiver um CRM muito bem organizado. Tá? Você só vai conseguir entender o quanto que um cliente ele gerou para você de receita se você tiver o cadastro dele desde o início, desde quando ele começou a comprar na sua loja até o final, tá? Do ciclo, ou se ele está comprando até hoje. Isso é muito interessante. Isso é muito importante porque, por exemplo, esse indicador de LTV, ele tem um valor muito grande quando você vai enxergar quanto que custa a sua empresa, tá? Porque o que acontece? Através do LTV, você consegue prever fluxo de caixa. Fala, rapaz, esse cara aqui, ele compra. Então é por isso que os dados são importantes na sua empresa. Galera, hoje em dia tudo são dados, tá? Tudo são dados. É importante que você colete dados. Tá? Os dados eles vão te dar. Existe uma disciplina chamada que eu ministrava dentro do curso de engenharia em Itaparitinga, que trabalhava muito com dados exponenciais. Oh, meu Deus, fugiu agora, não tem problema. Mas tudo são dados, tudo são estatística. É muito importante que você, né? Por isso que é bom você ter uma pessoa do seu lado que lida com isso, que saiba fazer, que saiba medir. É muito importante, é muito bom, tá certo? Então, acompanhe às vezes um canal, faça algum. É muito importante, é muito legal que você analise os seus dados, tudo bem? E agora nós vamos falar do LTV então. É o valor de receita que um cliente, um único, tá? Qual que é a forma? Então nós vamos pegar o ticket médio, vezes a compra por período, vezes o tempo de retenção. Então, por exemplo, ó, um cliente gasta R$ 1.000, compra 2 vezes por ano, por 3 anos. Então ele teve um LTV de R$ 6.000. Aquele cliente teve um LTV de R$ 6.000. Então, durante 3 anos, ele gastou R$ 6.000. Um cliente só, tá bom? Por que é importante? Define o quanto investir na aquisição e retenção de clientes. É muito importante que você entenda. É muito importante isso aqui, pessoal. O que é o ticket médio? Você vai pegar e vai fazer uma divisão, tá? Porque, por exemplo, esse cliente aqui, ó, ele compra 2 vezes por ano, tá? Então, por exemplo, na primeira compra ele comprou 600 e na segunda compra ele gastou 400. Ele comprou 2 vezes, então o ticket médio foi 1.000, tá? Então ele compra durante 3 anos 2 vezes. O que é isso daqui? Pode ser, por exemplo, material escolar. Material escolar que tem ali o começo do ano e o meio do ano que tem para dar manutenção. Então, são clientes que. E aí é importante que você entenda que tem cliente que gasta mais e tem cliente que gasta menos. Por que é importante você medir, ter os dados? Porque essa obtenção dos dados, ela vai te dar a capacidade de você enxergar. Cara, mas eu tenho uma gama de cliente aqui que gera 80% do resultado da minha empresa. Isso aqui está estranho. É sempre assim, pessoal. É a teoria de Pareto. 20% dos seus clientes gerarão 80% do seu faturamento. O resto vai ficar ali. É a famosa curva ABC. Então você tem a curva ABC dos produtos que te geram mais faturamento. Você tem aquela lista que é o B, que te dá um faturamento médio. E você tem aquela lista do C que não te influencia tanto assim no faturamento. Você precisa ter para puxar a galera para comprar os produtos do A, tá certo? Então, isso é muito importante
Se você quer saber um pouco mais de curva ABC de maneira mais simples, é, comente aqui, Rodrigão, fala um pouco de curva ABC voltado para vendas, tá bom? Então é muito interessante, nós estamos falando de vendas aqui, tá, galera? Isso a gente pode falar disso para outras situações, mas olha só, você enxergar através de dados que tem um cliente que gasta muito, não é que você vai fazer diferença dele, não, tá certo? Você não vai fazer diferença. Mas, por exemplo, um cara que gasta muito com você, às vezes você é um B2B, às vezes você é um business to business, às vezes você vende para outra empresa. E tem empresa que, cara, empresa que gasta demais com você. Então, para essa empresa, é importantíssimo que você dê uma tratativa diferente. É muito importante que você mande no final do ano, de repente, um brinde. É necessário que você dê uma prioridade. Dependendo do volume financeiro, que você disponibilize um carro só para atender a demanda dessa empresa, que você disponibilize uma pessoa só para trabalhar para essa empresa. Entende? Então você começa a ter uma tratativa diferente, isso vai te gerar um resultado muito significativo, tá certo? Você priorizar. Gente, isso é intencional. Isso vai ajudar com que você atenda os outros, porque isso vai te dar um. Às vezes que você gere uma receita recorrente, que você gere um contrato maior. Isso é muito, muito, muito importante, tá certo? Então vamos lá. LTV. E esse é de relacionamento. Agora nós vamos para o indicador aqui de performance. Olha que legal, que é o ticket médio. O que é o ticket médio? É o valor médio gasto por cliente em cada transação ou compra. O valor médio gasto por cliente em cada transação ou compra. Vamos lá mais uma vez. É o valor médio gasto por cliente em cada. Então, o que é o ticket médio? É a receita total dividido pelo número de vendas. Esse, esse esse indicador é muito importante que você entenda. Por quê? Ó, você teve lá R$ 100.000 em 80 vendas. Qual o seu tipo de médio que você está tendo? R$ 1.250 nessa venda. Tá certo? Por que que é importante? Indica se a equipe vende valor ou apenas volume básico. Tá certo? Então, é muito importante que você entenda isso. Olha lá, uma venda está gerando 1.250, é um ticket, é uma média. É uma média que você está fazendo ali de vendas, tá certo? Rodrigo, mas eu tenho uma loja. Como é que eu vou analisar? Você vai pegar a faturamento e vai pegar, vai dividir pela quantidade de vendas que você teve. Então você vai descobrir aí um ticket médio. Aí tem como você fazer um ticket médio para o produto, você tem como você fazer uma série de fatores, só que isso demanda, primeira coisa, que você registre os dados, tá certo? Então que você tenha os dados em mãos, tudo bem? Sem dados, não tem como a gente trabalhar absolutamente nada, tá? Antes de eu seguir, que nós vamos fazer agora o contexto da... Nós vamos fazer uma aula sobre escassez. Então nós vamos fazer estratégias de escassez. Então eu já estou preparando, tá? Para a gente poder soltar aí uma série de estratégias de escassez para você poder utilizar. Se você tem esses dados, indicadores, é uma das coisas mais importantes que tem. Indicador é melhor que meta, tá? Eu gosto de falar muito de meta, mas indicador é melhor que meta. Sabe por quê? Porque o indicador ele vai te dar o seguinte, ele vai te dar no que você é bom e no que você é ruim. Quando você mede, tá? Por exemplo, o que eu sou bom? Produção. Eu sou bom em produzir. Então, e comunicação. Então, eu tenho que valorizar isso, tá? Então é aqui que eu tenho que gastar a minha energia, tá? Eu tenho que gastar a minha energia na produção e na comunicação, melhorar isso, produzir e comunicar. Então é aqui que pega. Isso vai me gerar frutos, certo? E qual que é a minha debilidade? Aí quando eu tiver uma debilidade, eu preciso encontrar alguém que resolva essa minha fraqueza, essa minha ameaça, certo? Eu não vou correr atrás de algo. Não. Pego alguém que é bom em algo que eu sou ruim e anexo ao meu negócio. Bem? Então isso é muito importante que você entenda também. Às vezes você é muito bom, você descobriu aí uma comunicação interessante, você é muito bom de comunicação, mas às vezes você falha no registro das coisas. Você não tem alguém aí registrando tudo. Hoje a internet ela é maravilhosa porque tudo fica registrado. Então eu tenho um banco de dados aqui de produção, gente do céu. Eu sentei para dar uma analisada, eu falei, meu Deus, eu preciso agora refazer o conteúdo e refazer o conteúdo. Isso, sabe, gera, cada conteúdo que eu vou refazendo vai me gerando. Por exemplo, eu tenho aqui um plano de negócio organizado, de dar. Só que o plano de negócio ele gera
ele é penoso, né? Então, assim, ele não é muito viável da gente fazer uma sequência, mas eu vou fazer para a gente ter nesse vídeo. Então, vamos continuar. Falamos então do ticket médio, tá? A importância dele, ó, indica que a equipe de venda está vendendo. Então, treine o upsell, cross-sell, evite descontos desnecessários e foque em vendas consultivas, tá bom? Aumente aí esse ticket médio, tá certo? Indicadores de processos na venda. Olha lá, o ciclo médio de venda. O tempo médio entre o primeiro contato e o fechamento de vendas. Da prospecção ao fechamento. 45 dias em média. Por que é importante? Identifica gargalos e permite previsões mais precisas. Aqui é o seguinte, Rodrigo, eu sou um lojista, mas você tem como você medir isso daí também? Porque às vezes um cliente chega na sua loja, ele vai lá para visitar. Tem muito disso, gente. Tem muito disso. O cara vai entrar ali. E aí você tem um sistema que você mede. Quanto tempo o primeiro cara, às vezes o cara que ele entrou na minha loja pela primeira vez, se ele comprar, quanto tempo ele demora para comprar entre a primeira visita que ele fez e a primeira compra que ele realizou? Pensou se você tem um dado nesse contexto? E aí você consegue trabalhar isso de maneira mais clara. Cara, como é que eu posso fazer para melhorar? O cara vem aqui na minha loja e ele fica doido para voltar. Reciprocidade. Aí você põe a estratégia de reciprocidade. A estratégia de reciprocidade, ela vai diminuir esse tempo de fechamento. Por quê? O cara entra na sua loja, ele vai ter um café, você dá um brinde para ele, coisa pouca, mas isso vai gerar uma necessidade do cara retribuir você. Às vezes você trata ele muito bem, o tratamento personalizado, que nós estudamos lá na estratégia. Tá? O cara falou, rapaz, eu vim só visitar e fui tratado como o melhor cliente do cara, velho. O cara vai ficar a semana inteira encucado, puxa vida, cara, vou ter que comprar alguma coisa desse cara. Ele volta na segunda. E vem no sábado, volta na segunda. Às vezes o cara tava demorando 40 dias para voltar na sua loja. Porque ele gostou, ele chegou, ele gostou, tudo, você tem preço, qualidade boa, tudo. Aí depois de 40 dias ele voltou para comprar na sua loja, tá certo? No físico eu tô falando. Na internet existe meios de você tratar também, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a nomenclatura é diferente, mas entenda que a dinâmica do processo é a mesma, tá? Mas nós só temos no digital, que é escalável, porque você está no mundo inteiro. E você está no físico, que ele é orgânico e ele é tete a tete. Então ele não é tão escalável quanto o orgânico, mas ele se torna muito gostoso, tá? Por quê? Como ele pode escalar? Através da pessoa, você foi atender, ela vem com a família inteira. Tá? Então, assim, é uma maneira de você conseguir atrair o seu público aí, tá bom? Então, nós temos aí o ciclo médio de vendas que você pode olhar. Funil, muito legal você analisar o funil, tá? Que é a taxa de conversão por etapa. Então, o que é isso daqui, pessoal? Isso aqui já é, por exemplo, ó, a percentual de leads que avançam de uma etapa para a próxima do funil. O funil, depois eu faço aqui uma análise, porque isso daqui, pessoal, isso aqui não é novo não, tá? É, é, Toda empresa precisa ter isso. Então tem aquele cliente que ele é novo, o cliente médio e o cliente que compra. Se a sua empresa não é uma empresa destino, uma padaria, sei lá, uma padaria, um restaurante, por que que é isso? A pessoa já vai intencionada a comer. Como é que você pode tratar isso? Você pode tratar a boca do funil como as promoções que você faz. Então você, por exemplo, você tem um restaurante, você faz uma promoção. Você vai atrair um público diferente, que você está fazendo uma promoção. Esse público ele está no topo do funil. Eles são os curiosos. Ele vai lá para entender como é que é o seu conceito. Esse cliente ele retorna no próximo, sabe que não tem, aí já não tem. Ele vai conhecer um público que é aquele público que, cara, agora eu vou, estava na promoção, beleza, agora eu vou testar fora da promoção para entender como é que está funcionando. Isso funciona de maneira inconsciente, tá? A pessoa não pensa assim. Isso é inconsciente, está no inconsciente da pessoa. A pessoa funciona, as coisas funcionam assim. Elas tendem a funcionar assim, elas vão voltar para entender, tá? A não ser que o atendimento foi muito ruim nesse dia aqui, ela não vai voltar mais. Mas se o atendimento foi bom, ela vai voltar para entender. E aí, o que acontece? Nesse meio do funil, se você é uma loja física, tá? Ela se torna o seu cliente fiel, ela se torna o cliente, aí tem até ela se torna o seu divulgador. Nossa, eu só como lanche em tal lugar. Nossa, vai lá. Então ela se torna o seu divulgador, aí existe um funil. Aí, beleza, agora aquele cliente é seu. Então aquele cliente ele vai te dar um LTV, ele vai gastar com você durante muito tempo, então você tem todo um contexto, tá certo? É muito importante. Pessoal, se você tem dados,
Ah, você, nossa, cara, eu consigo medir isso. E aí você consegue trabalhar muito mais facilidade, cara. Cara, hoje eu vou fazer um evento. Cara, os meus eventos que eu faço, eu consigo ter aí um. E aí você mede. E é por isso que tem um indicador, tá? Um indicador de funil. Percentual de leads que avançam de uma etapa para a próxima. Beleza, lá, ó. De 100 leads, 30 vira oportunidade, 30% de conversão. Então, eu faço lá um. Eu trouxe uma banda para tocar no meu negócio, enchi. Cara, desses. Eu consigo reter aí para minha clientela 20%, tá? Então, assim, de 100 pessoas que vieram nova, 20 pessoas, acho que menos, né? Menos. 10 pessoas, elas se tornaram clientes fiéis e vai me dar um LTV, uma curva de. Então é muito importante que você pense todas as questões, tá certo? Então, por isso que é importante você analisar os indicadores. Então eu tenho o LTV, tá? Que é o lifetime, né? É o tempo de vida do seu público. Então você faz um. Então você tem aqui. Por que que é importante você medir? Porque é muito. Existe uma taxa de perda, tá, de clientes, porque sempre está abrindo um negócio novo. Às vezes o ciclo econômico ele muda. Ah, então agora eu vou fazer, de repente, eu vou mudar a estrutura do meu negócio. Então eu tenho um público X, agora eu vou mudar o meu negócio para um público Y. Então eu vou começar a fazer um funil. Então vou trazer um evento mais legal, vou trazer um evento um pouco mais caro, vou investir num público um pouco, porque agora eu tenho suporte, muitas vezes, para trocar o meu público. Você só vai conseguir fazer isso de maneira muito bem feita se você tiver os seus dados do seu negócio, tá certo? Sem os dados você não consegue analisar isso, tá bom? O funil muito importante, tá? Mostra onde estão os principais gargalos do processo. E você tem o índice de satisfação, pessoal, que é o NPS, tá certo? O índice de satisfação é muito importante que você entenda. É a métrica que mede a probabilidade dos clientes recomendarem a sua empresa. E aí tem um autor que agora eu me esqueci, que vai falar que quando o cliente, ele é o seu, né, o cliente se torna parceiro, tá? De fato, o seu cliente se torna seu parceiro, ele se torna o seu divulgador, ele se torna o seu patrocinador, não é patrocinador, não é divulgador mesmo, tá? Ele se torna o seu divulgador, tá? Ele se torna um funcionário seu, assim, é o melhor dos mundos, é o cara que vai te indicar para todo mundo, tá? Então existe aqui é a taxa de satisfação. Tem como você medir isso daqui, tá? É o NPS, Net Promoter Score. Métrica que mede a probabilidade dos clientes recomendarem a sua empresa. Olha lá. Então você vai ter a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Então você tem os promotores menos detratores igual 60%. O que importa? Indica satisfação e potencial de crescimento orgânico. Rodrigo, como é que você mede isso? Através, muitas vezes, da internet, mas através de pesquisa, de satisfação, tá? Às vezes você tem um negócio ali, você pede pra galera avaliar o seu negócio. Cara, avalia aí pra mim, você põe no seu sisteminha, ou tem como você avaliar nosso atendimento, porque ali você vai ter, nossa, tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Isso é muito importante que você tenha, tá certo? Então, por exemplo, hoje a internet é mais fantástica, né? Você consegue medir o quanto tempo o cara ficou na sua página. E aí você pega, captura aquele cara. O cara curtiu a sua página, o cara, ele tá até lenta, detalhando. Então você pega aquele, porque aquilo ali é um potencial, então você separa ele. Isso é caro, tá? Mas conforme você vai melhorando, conforme você vai, lembra lá do começo, o retorno sobre investimento. Então se você tem a medida, agora eu vou começar a investir no cara que ele parou. Então, por exemplo, às vezes o cara, ele passou perto da sua loja, ele só olhou na vitrine, ele ficou olhando, foi embora. Aí você, de repente, tem a câmera. Você pode colocar um arquivo e fazer um arquivo. Não tem problema. Você não vai usar aquilo ali para detratar ninguém. Você vai. Então, quando o cara retornar, pô, esse cara aqui já passou aqui uma vez. Então, esse cara aqui ele tem um potencial. Então, você pode fazer isso daí. Você chega, conversa com quem não quer nada, tudo. Aí fala, não, eu vi aquilo ali, tudo. Não, entra aqui, vem cá tomar um café. Vem cá, senta aqui, tudo. Você conversa com o cara. Né, o que você gosta? Pá, 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 pá. Acabou. O cara não vai comprar nada. Então você tratou o cara, reciprocidade, são técnicas. Intencionalmente você fez isso, tá? Então você fez técnica, usou técnica. Então isso vai gerando, isso que é importante que você tenha uma clareza nos dados do seu negócio. Tá bom? Desculpa, ficou longa a aula, mas eu penso que gerei vários insights aí. Esse documento vai estar anexado no arquivo e fiquem todos com Deus e até o nosso próximo
conteúdo, tá bom? Só se pintar uma coisa, por exemplo, hoje eu tenho, hoje, no dia da gravação dessa aula, meu dia tá cheio, né? Eu tenho mentorados, tenho uma outra aula à noite que eu vou gravar para colocar no canal, vai ser uma aula gratuita que eu vou falar inclusive de dados, tá? E mas o dia hoje tá fantástico, tá cheio, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.